chamado pecado original, e a gente costuma falar isso. Mesmo em teologia se enfatiza muito esse aspecto de pecado original. Então, nesse sentido é que é importante, antes de começar a ler esse texto, perceber, eu tenho um texto, eu tenho que desencapar esse texto para entender onde é que está ali. E esse processo não é unívoco, isto é, não existe uma única possibilidade de interpretar, de modo que eu vou apresentar a vocês uma possibilidade, que é uma interpretação que vai aproveitar bastante daquilo que a psicologia, a antropologia nos revelou sobre o que é o ser humano, né? E o seu modo de ser no mundo. É inspirado em um autor chamado André Wenan, que ele escreveu um livro sobre esses capítulos, então eu acho que ele teve insights fantásticos e eu gosto de usá-los nas nossas capítulos 2 e 3, Fábio? Vamos estudar justamente isso, capítulo 2 e 3. Vimos o projeto da criação, né? Que Mas Deus criou. O livro... O nome do livro? O nome do livro significa De Adão a Abraão. De Abraão a Abraão, e aí tem um subtítulo, ou as inerrâncias do humano. De Adão a Abraão. Estou aqui só olhando, ver se eu acho o título dele aqui. É De Adão a Abraão, ou as inerrâncias do humano. Esse livro ele desenvolve um pouco mais uma ideia que ele já traz em um outro, que eu acho que eu já citei esse para vocês, que é o homem bíblico. Talvez esta seja a versão das ideias dele mais palatável e até mais útil no sentido de que ele abrange um número de textos maior. Que de Adão a Abraão ele só vai até aqueles primeiros capítulos de Gênesis, né? Ele vai estudar justamente os 11 primeiros capítulos. Ele faz um estudo específico dos 11 capítulos. Já nesse homem bíblico, ele vai tratar dos capítulos ligados à criação, depois ele passa aos capítulos ligados ao Êxodo, em seguida ele ainda vai fazer uma viagem sobre os profetas, o Decálogo. Eu acho que esse seria bem interessante, o homem bíblico de leituras do Primeiro Testamento de André Wenan. Acho que esse seria mais interessante de vocês se darem de presente a leitura dele. Vocês vão aprender e gostar muito do que vão descobrir. Então assim, ele faz uma análise desses 11 primeiros capítulos e a chave de leitura para os 11 capítulos ele vai encontrar nesses 3 aqui primeiro. A primeira narrativa da criação, que ele mostra o quanto Deus agiu dominando o seu poder, de maneira que ele evita usar de violência ao criar. Deus não cria destruindo nada. Tudo que existia antes da criação era o caos, era o abismo, eram os oceanos. Não existe uma criação do nada na Bíblia, pelo menos no primeiro versículo. Essa ideia da criação do nada é um desenvolvimento posterior. Em Gênesis 1, 2, não. Posteriormente, a própria tradição israelita, em outras passagens bíblicas, especialmente Macabeus, vai se falar dessa criação do nada, ex nihilo, né? Essa criação do nada entrou na teologia, na antropologia teológica, assim chamada, em que, segundo a tradição cristã, está no catecismo, Deus criou do nada. Mas na narrativa de Gênesis, essa ideia de uma criação do nada, pelo menos em Gênesis 1, não aparece. Ali diz que Deus criou a partir deste caos que existia. O mundo era informe, era uma massa caótica. Fala de um oceano, e sobre as águas pairava o Espírito. É assim que diz. Ou sobre as águas, o Espírito de Deus agitava as águas. Então, a gente pode imaginar que este caos era provocado justamente por essa agitação que o poder de Deus, junto com essa massa que era nada, nem informe, como diz o texto, acaba sendo uma massa que vai sendo modelada pela palavra. Deus diz e vai modelando o mundo, não como oleiro de fato. E ele começa separando, ele separa a terra das águas, depois separa a luz das trevas, e vai separando as coisas. Só depois é que ele começa a criar. Então ele cria os luminares para reger o dia, ele vai criando os animais e tudo mais. Mas no início Deus não destrói o caos, mas separa o caos. Então esse aspecto, esse detalhe, pode já nos mostrar o quanto Deus não age de maneira violenta, de tal modo que quando ele pede ao homem que domine a terra, o modelo que ele oferece é esse. Deus não dominou a terra, não dominou o caos com um poder destruidor, mas com um poder, moderador, digamos assim. Então o homem é chamado a cuidar do mundo e não a destruí-lo ou usar de violência contra a criação. Muito bem, esse é o primeiro aspecto que a gente vê, a ternura de Deus ao criar. Mas aqui a gente vai vendo que existe uma violência que parece estar inserida, no coração humano. E essa violência ela começa por uma violência das palavras, é uma violência que ela entra pelas palavras, ela não entra pelos gestos físicos inicialmente. E é claro, a primeira palavra violenta que vai pronunciar
é justamente a serpente. Mas aí a gente, para entender as palavras da serpente, bom, eu estou, na verdade, talvez pulando uma parte importante. Não estou aqui tratando com vocês da segunda criação, mas eu acho que talvez, antes de... Eu estou vendo que aqui o primeiro já estou entrando... Ah, tá. Ele vai falar aqui. Não, tudo bem. É que o início da criação mostra que Deus primeiro cria o homem, né? Na primeira criação, o homem e a mulher aparecem no final. Deus cria tudo, cria um jardim, e no final coloca o homem. Como se Deus estivesse preparando a casa para aquele ser que viria por fim para cuidar dela. Então, o mundo é entendido como um grande jardim e Deus dá a este mundo o homem como seu cuidador. Já no início da segunda narrativa, a gente já encontra que Deus cria o homem e ele vai dando nome às coisas. E o homem recebe já de Deus, desde o início, uma missão, né? Vamos pegar aqui um texto rapidinho para a gente situar esse início da segunda narrativa, quando a gente vai encontrar assim, olha, em capítulo 2, versículo 4, começa. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo e nenhuma erva do campo. Nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra, e não existia o homem para cultivar o solo. O que a gente deduz é que a terra já estava criada. Então a narrativa da criação já começa com uma terra criada, que bastava então que as coisas pudessem brotar dela. Mas da terra subia o manancial, que regava toda a superfície do solo, e fala dos rios. Então veja que não tem, como tem no início, na outra narrativa, um criar, né, as coisas parece que já estão ali. Elas precisam apenas serem fecundadas. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden do Oriente, pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores. Cadê o nome? Toda sorte de árvores, e meus olhos passaram aqui e eu não consigo achar o lugar. Agradáveis de aspecto e bom para delas comer. E a árvore da vida no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores aparecem aqui. Isso estou no versículo 8. Mas depois que ele anuncia isso, cadê, meu Deus? Meus olhos estão subindo e descendo dentro do texto. Então, ali quando vai adiante, quando o narrador começa então a falar da criação das coisas e dá ao homem essa frase: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecer bem e mal tu não comerás, pois no dia que comeres, de morte tu morrerás. A gente não vai encontrar essa tradução nas nossas Bíblias, de morte tu morrerás, porque essa é uma expressão hebraica para enfatizar, né? Você vai morrer de verdade. De morte tu morrerás, você vai morrer mesmo. Não vai ter, é definitivo. É uma expressão enfática, né? Na linguagem hebraica. Morte matada ou morte morrida? Pois é. A gente costuma dizer isso no Nordeste. Mas na Bíblia, de morte tu morrerás, né? Entrar tu entrarás, beber tu beberás. Essa expressão em que o substantivo é acoplado ao seu substantivo é um sinal de ênfase, né? Aquelas expressões idiomáticas, né? Cada língua tem a sua. Em hebraico tem essa para dizer como é que nossas Bíblias traduziam. Quer ver? 17, aqui a CNBB traduziu: de certo morrerás. Com certeza vais morrer. Ou de morte tu morrerás, com certeza vais morrer. Ou outra tradução que a gente possa encontrar. Só que aí a gente vê assim, esta frase a gente poderia se perguntar sobre o que significa essa frase final, de morte tu morrerás. Porque se a gente lê-la sem o conhecimento que a gente já tem do texto, pela primeira vez, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas a árvore do conhecer bem e mal tu não comerás, pois no dia que comeres, de morte tu morrerás. Nada indica que seja uma ameaça. Pode simplesmente ser também uma advertência. Olha, cuidado. Se você fizer isso aí, você pode se dar mal. Mas se alguém diz isso, esse alguém te ama, esse alguém é seu pai, sua mãe, que você conhece, você não vai dizer assim: ah, meu pai está me armando uma armadilha. Na verdade, o que ele não quer é que eu coma aquele negócio, aquela fruta. Se você confia na pessoa, você vai acreditar nela. Você vai ter uma relação de confiança. E, de fato, não vai comer. Mas se você desconfiar se aquela pessoa merece ou não crédito, você pode se perguntar se ela não está te ameaçando, simplesmente. E aí você resolver desafiá-la. Vamos ver se ela vai querer realmente cumprir o que ela falou. Então, a gente não tem como saber, do ponto de vista narrativo, qual é a intenção de Deus nesse momento. Nós, leitores, podemos dizer: ah, Deus criou tudo até aqui. Deus é o criador de todas as coisas. Que interesse ele teria, depois de ter feito tudo para os homens, para o homem, e para no caso a Eva não foi criada aqui ainda, por que ele teria esse interesse? Mas
a gente pode dizer que o personagem Adão, o personagem Eva, não conhece esse ser que está fazendo tudo ali, né? Ele aparece ali e recebe essa palavra. Será que Adão vai confiar naquele que diz e, portanto, não vai comer? Ou será que Adão vai considerar aquilo uma ameaça de morte e, portanto, vai considerar Deus não confiável? É justamente sobre este jogo que a serpente vai trabalhar. Então, aquilo que nós sabemos, né, os personagens ali, Adão e Eva, não sabem. Nós sabemos que Deus é bom porque Ele tudo criou, já tínhamos o primeiro relato da criação já descrito. Então, nós só podemos dizer que Deus é bom, né? Deu ao homem e à mulher tudo o que ele precisava do primeiro relato. Aqui apenas o homem foi criado e ele já recebeu essa recomendação. Só que depois, não é, que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo e deu essa ordem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio para ele. Claro que essa ideia do auxílio, né, tem muita gente que questiona por que um auxílio, a mulher é um auxílio, né? Não é necessário que a gente leve no sentido atual de um auxílio, mas embora o texto fale disso, né? Auxílio no sentido de companheiro, vou providenciar um companheiro para ele. Algumas traduções já preferem companheiro em vez de auxílio. Bom, então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu e as trouxe ao homem para ver que o nome lhes daria. E aí, papapá, tem aquilo tudo, depois ele diz, então o Senhor, depois ele diz, e o homem, tudo no versículo 21, então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem e o qual adormeceu. Tomou um lado dele, a Bíblia da CNBB melhorou bastante a nossa compreensão antiga, né? A gente não tem mais a expressão costela. Essa é uma leitura tendenciosa, vamos dizer assim, porque o termo hebraico não é apenas costela. O termo hebraico significa um lado de alguma coisa. Então, a tradução latina, né, acabou considerando um lado do homem são as suas costelas. Então, é uma interpretação sobre uma palavra. Mas a palavra significa lado. Então, um lado do homem. E a palavra homem... Oi? Eu já vi até algumas pessoas, né, falando, não é por isso, dizendo que é por isso que o homem tem uma costela a menos que a mulher. Já vi tem gente que fala assim mesmo. Não, é porque o homem tem uma costela a menos que a mulher. Desde aquela época continuou assim. Desde aquela época. Já imaginou? Alguém que lê a Bíblia desse jeito tem até medo dessa pessoa. Bem isso. Mas é a tradução antiga, né, que cristalizou essa ideia de uma costela. A palavra zelar em hebraico pode significar assim, pode significar costela no contexto... Aí nasceu o patriarcado, hein, padre? Aí nasceu para quê? Aí nasceu o patriarcado. Aí nasceu o patriarcado. Aí foi levando de um jeito que tá difícil de fazer até hoje. Você acredita que eu estou com 3 TCCs que estão tratando sobre esse assunto e o viés é sempre esse aí do patriarcado, todas as 3. São as 3 jovens do curso de teologia. Os TCCs deles são sobre esse assunto. Então tá, é bom a gente já saber que não é costela, mas é lado. E o nome aqui que está para homem é errado também. Porque a palavra homem em hebraico se diz ish. Mas a palavra homem que está aqui traduzida, a palavra hebraica que está aqui traduzida por homem, significa humano. Mas é claro que para nosso ouvido fica muito estranho, por exemplo, se eu disser assim, e o Senhor Deus disse, não é bom que o humano esteja só, vou providenciar um auxílio que ele corresponda. E aí, mais adiante, e o humano deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não se encontrou para o humano um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez um sono profundo sobre o humano, o qual adormeceu, tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do humano, o Senhor Deus formou a mulher, Ishá, e a trouxe ao humano. Então, aí finalmente o humano passou de ser humano para ser Ish. E aí o homem exclamou, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí a nota da CNBB é legal, porque ela lá vai apresentar, olha, o versículo 23, tem lá, mulher, homem, em hebraico, jogo de palavras, ish, ishá, ou ishá, ish, né, se for mulher, homem, no contrário. Algumas traduções colocam varona e varão. A tradução varona ou varoa, né, a varoa é pior, a varoa é bem protestante. O pessoal gritando isso no ônibus, Deus vai me dar um varão, uma varoa. A varoa é um modo pejorativo de associar as mulheres ao seu caráter masculino, né? Uma mulher muito masculina é chamada de varoa. Agora, eu não sei se varona tem alguma nuance diferente. Varona eu nunca tinha pesquisado, mas é errado. Não, né?
varoa também aqui é mulher de Deus. Eu dizer, eu vou procurar minha varoa, minha mulher de Deus. Mas é isso que eu quero dizer. Entrou nessa linguagem evangélica, protestante. Mas não é... Se pegar o dicionário, a língua portuguesa, não tem. São os pastores que introduziram esse significado novo na língua aí. Quando eles passaram a introduzir esse texto dessa forma. Minha varoa. Varona e varoa. Bom, eu mandei um menino do TCC corrigir. Isso não é varão e varoa, não, rapaz. É um homem ou mulher. Tudo bem, a vantagem do varão e varona é conservar o jogo de palavras do hebraico, que é Isha, Ish, varona, Isha, Ish, varão. Então, manter a mesma raiz pode ter a sua vantagem. Mas o que é interessante é que somente quando o homem exclama, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, ela foi tirada do homem. Então, nesse momento é que a gente pode encontrar o jogo de palavras Ish e Isha pela primeira vez. Mas as nossas traduções traduzem sempre por homem, mesmo quando a palavra que está indicada em hebraico é Adão, ou Adam, que significa humano. Então, para dizer, nem sempre quando a gente lê um texto desse em tradução, sem uma nota, a gente percebe que quem escreve quis introduzir estas nuances do texto. A nossa língua não permite ver essa nuance. Mas quem, um hebreu, né, que lesse na sua língua, rapidamente perceberia a diferença entre este humano que existe antes da criação da mulher e aquele que surge depois, porque o nome bíblico muda. Então, se muda o nome, então eu não posso dizer que é deste mesmo personagem que se tira uma costela e se faz um outro personagem. Mas a gente tem um personagem que é um pouco, digamos assim, que ele é humano, né? Ele concentra, é um ser que não existia. Esse ser é como se partisse no meio, a história da cara metade. Vou encontrar a minha metade. Aí sim, seria mais ou menos isso mesmo, né? Todo mundo foi partido no meio desse humano original, e assim aconteceu. Tá, e aquilo lá é, digamos, o aspecto... aqui, na verdade, eu estou vendo que esses slides eles estão incompletos ali. Se tivesse um slide no meio, porque eu estou falando sem ter nada para mostrar aí você. Bom, em todo caso, quando nós encontramos, portanto, esse modo de criar, tem uma coisa que deveria nos chamar a atenção. É que o homem exclama, desta vez é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queria que vocês me dessem uma dica aqui. Afinal, por que apenas o homem fala? O homem fala? Como assim? A mulher foi criada muda? Será que é a tradução? Alguma coisa de tradução? Seria isso? Apenas o homem exclama, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Além do fato que tem uma incongruência nessa frase de Adão, ou nessa frase do homem, vamos dizer assim. Porque antes o que existia não era o homem, era esse humano. Então o que foi tirado não era dele. Foi tirado do humano uma parte. Foi tirado uma parte do humano e fez a mulher. E a outra parte é que é o homem. Então, se a gente for olhar a rigor, esta frase desse primeiro ser humaninho aqui é uma frase distorcida da realidade. A realidade não é aquela que ele está descrevendo. Não é apenas osso dos ossos dele, porque ele mesmo não é mais o Adão, ou o Adama, como a gente quer dizer, né, que é o humano que existiu antes. O que eu quero chegar é que o próprio narrador deixa a mulher muda, a mulher não fala. Não só a mulher não fala, como o homem, ao se referir a ela, se refere como se ela fosse posse dele. É osso dos meus ossos, então você é minha. É carne da minha carne, então você é minha. Foi aí onde começou a desandar as coisas, rapaz. Exatamente. Começou a desandar. É por aí. É por aí mesmo. Foi por aí que desandou e a gente está até hoje pagando esse preço. Até hoje. É triste, viu? E ele dá nome a ela, assim como ele fez com os animais. Ele poderia perguntar, né? Uhum. Já existe uma relação confusa aqui. Já desde o início a relação homem-mulher já aparece desequilibrada. O homem que quer tomar posse dessa mulher, considerando ela parte dele. Mas isso seria, né, por causa de quem escreveu? Pronto, ele tocou no assunto, padre, aí que eu já vou aproveitar já a ponga aí de Li para fazer a pergunta, padre. Em alguns textos, né, a gente vê uma... Não sei se posso falar dessa forma, mas nesse tempo também a gente podia... Ele falou do patriarcado, né? A gente, hoje de forma talvez mais atual, a gente, em algumas leituras bíblicas, a gente fala, poxa, mas aqui tem força de um machismo imperando e tal, né? E será que a gente pode dizer dessa forma, né? Quando a gente vê um texto desse, ele pergunta, né? Será que foi de quem escreveu? Será que a gente também, nessa escrita, a gente não vê também
esse homem, né, que vou usar a palavra machismo, né, na Bíblia já começando a acontecer a partir daí? Será que a gente pode fazer essa leitura, pode dizer dessa forma? Olha, ainda não acabou o texto. Então a gente precisaria se Aham. perguntar, será que acaba aqui essa história? Sim, O que sim. essa situação aqui vai trazer de consequência? A gente está mostrando, notamos um desequilíbrio, mas não significa que o desequilíbrio é a mensagem do texto. Na medida que a gente detectou, existe um equilíbrio, tem uma coisa estranha. O que é que o texto está querendo ensinar? Está querendo ensinar isso, que já existe um desequilíbrio. Veja que o que vai ser contado em seguida é uma história de pecado. Mas o pecado, a gente pode muito bem depois, ao continuar a leitura, entender que ele está continuando essa situação. O que eu quero chegar para vocês é que a narrativa não termina aqui. Isso aqui é um momento da história. E a gente já no momento da história existe uma violência de Adão em relação a Eva. Eva não... Ele vai dizer antes, né? Desses dois seres humanos aparece desequilibrada, e esse desequilíbrio pode ter consequências, e a gente vai ver a consequência dele. A mulher não falou aqui quando estava com Adão, e Adão usou de uma relação de violência, de poder sobre Eva, de posse. Eva é minha, então é osso dos meus ossos. Só que aí, veja que o versículo seguinte, quando temos essa frase, ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nus e não se envergonhavam. A gente não precisa pensar na nudez do pudor normal, não é? Essa nudez dos dois, a gente pode muito bem associar o fato que os dois viviam numa situação em que a inocência superava ainda a culpa. Então, a nudez como uma relação de inocência, né? Sendo uma chave para falar disso, a inocência dos dois. Os dois ainda não tinham despertado para aquilo que estava gerando a relação dos dois, desequilíbrio. Só que o que acontece? A serpente era o mais astuto de todos os animais, capítulo 3, versículo 1. Já começa dizendo que ele era o mais astuto. Já é uma chave de leitura para o que vai acontecer em seguida. Mulher. Já começou, então, uma historinha que já saiu do plano do possível. É uma história, uma fábula, como aquelas fábulas que a gente conta para as crianças e que os animais falam. A gente, a serpente, fala. Então, não tem como, né, não ler esse texto agora desse texto. Se já não tínhamos lido até aqui, quando uma serpente começa a falar, isso aqui é uma fábula. Então, uma fábula da serpente, a gente vai ver que tipo de diálogo interior essa serpente vai suscitar dentro de Eva. É verdade que Deus nos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? O que vocês respondem? A frase que está aí na tela é a frase que Deus disse. Compara essa frase que Deus disse. De todas as árvores do jardim você pode comer, mas a serpente inverte. É verdade que Deus não comereis de nenhuma árvore do jardim? A serpente sabia que não foi essa, né? Ela quer provocar Eva. Eva vai ter que dar uma resposta, porque a gente sabe que o texto diz, não, comerás de todas as árvores. Mas olha como Eva responde. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Vocês podem detectar duas diferenças entre essa resposta de Eva e esta frase que Deus disse e que está ali. Olha como Eva já distorceu a frase daquilo que Deus havia dito no início. Deve ser que foi Adão que falou a ela entendeu errado aquele telefone sem fio aí. Acho que foi isso aí. Primeiro, ela não faz referência àquilo que Deus havia dito, de todas as árvores comereis. Ela não fala de todas as árvores comereis. Ela já omite. Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, está certo, mas Deus não disse nela, não tocareis. Ela já acrescentou uma diferença em relação ao que Deus disse. A serpente, porém, respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, e desejável para dar conhecimento. Que tipo de sentimento desperta esse tipo de reação dentro da gente? É quando a gente quer o quê? Né? Quando a gente vê alguma coisa, pelos olhos a gente acha bonito, a gente começa a elogiar aquela coisa dentro da gente, aquilo é tão legal, deve ser massa na sala lá de casa. Então, como seria bom se eu pudesse fazer aquilo lá? A gente tem aquele prazerzinho dentro da gente antes da gente possuir aquilo que a gente começa a cobiçar. Então, o que se desperta no coração de Eva é a cobiça, o desejo de possuir aquilo que ela não possui. Ela tem tudo, mas justamente aquilo que ela não possui, que é a árvore do jardim, ela começa a olhar com um olhar cobiçador. E o texto descreve isso com as mesmas características da cobiça humana. O homem, quando cobiça sim, é agradável aos olhos, né? São
É pelos olhos que a cobiça entra. Então ali acontece o que a gente já sabe. Colheu o fruto, comeu dele e deu a seu marido que estava com ela, e ele também a comeu. Assim, não perguntou a ela nada, ele sabia que não era para comer, mas ele recebeu como inocente, né? Como se ele não soubesse que aquilo lá veio da árvore, que ele poderia ter dito a Eva, mas Eva, nós não podemos comer desta árvore, esta árvore foi proibida por Deus, você sabe que ele quer o nosso bem? De repente, Adão comunga do mesmo desejo de Eva, de possuir tudo. E como é que a gente sabe que Adão também é possuído pelo mesmo desejo de Eva, de possuir tudo? É osso dos meus ossos, ela é minha, é carne da minha carne. Esse meu, essa minha, que ele já havia pronunciado antes, já existia no coração de Adão. Adão não é inocente quando ele recebe. No fundo, ele sempre desejou também aquilo que Deus proibiu. Mas no momento em que Eva o oferece, os dois participam do mesmo sentimento de cobiça e de posse. E dessa forma, o que entra, na verdade, como pecado original, não tem nada a ver com a maçã, tem a ver com o fato de que no coração humano existiu a dificuldade de estabelecer um limite. O limite que foi o que Deus quis. Né? Deus quis pôr um limite ao lado de cada um dos dois, para que nesse limite cada um pudesse perceber que a sua vida não se realiza sozinha. Né? Nenhum de nós poderia ser completo. A gente, para poder entrar em relação com o outro, a gente precisa depender ou precisar desse outro de alguma forma. Adão só pode entrar em relação com Eva se ele se perceber necessitado de algo que só Eva pode lhe dar. Mas na hora que Eva é dele, ele pode dispor de Eva. E se ele pode dispor de Eva, ele não precisa entrar em relação, ele pode comandar, ele pode decidir, ele pode dominar com poder, com sujeição. E foi justamente para evitar este impulso para sujeitar o outro que Deus impôs um limite. Você pode comer de tudo, mas eu te dou um limite para que você se habitue a perceber que é necessário entrar em relação. O ser humano só é capaz de entrar em relação com o outro se ele perceber em si um limite, algo que o obrigue a sair de si para ir ao encontro deste outro com o qual ele entra em relação. E no caso do limite, que é aquele das árvores do jardim, que eram todas as árvores do jardim, Deus deu tudo ao ser humano. Mas ao dar um limite, estabeleceu um meio de que essa relação entre o homem e a criação não fechasse dentro de si mesmo. O homem poderia se sentir isolado dentro daquele lugar criado por Deus, porque ele se alimentaria de tudo, não teria necessidade de nada, de absolutamente nada, e nada o recordaria a sua limitação, porque ele tem poder sobre toda a criação e sobre tudo que existe. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no jardim, era apenas para recordar ao homem essa sua necessidade de depender do outro. É impossível viver humanamente e desenvolver-se junto com o outro sem aceitar de não ter tudo, de maneira a deixar espaço ao desejo do outro, sem consentir a não saber tudo, de maneira a proteger a alteridade dessa outra pessoa. Se eu digo que você é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, eu dissesse, eu sei tudo de você, eu te conheço, eu sei de onde você veio, eu não tenho nada, até que venha de você que eu precise saber ou ter, porque eu tenho tudo. Então, a primeira ação de Adão em relação a Eva já foi de posse. Mas a ação seguinte, que é aquela, aí desenvolve aquilo que eu falei, mas a ação seguinte, que é aquela que acontece diante do tomar, né, a fruta o fruto daquela árvore, renova aquela mesma situação que já tinha sido detectada no início. A cobiça que faz com que o ser humano não esteja disposto a entrar em relação com o outro. Então esse é o aspecto que eu dizia a vocês de interpretação daquilo que o dogma chamou de pecado original, ou pecado da desobediência. Então, quando a gente diz, o pecado de Adão e Eva é o pecado da desobediência. E a gente pode se perguntar se Deus tolera tantas desobediências e que aquela seria realmente uma desobediência, como se Deus fosse apenas um Deus tirano que punisse aquele que lhe desobedece. Te dou uma ordem, você tem que obedecer. Então, o seu pecado é me desobedecer. Então, veja que essa é uma imagem de Deus que coloca nele a responsabilidade quase, né? Quase que o pecado é fruto desse Deus que deu essa ordem. Se Deus não tivesse dado a ordem, não teria pecado. E, no entanto, quando você coloca a situação do pecado original dentro do contexto humano, da cobiça, daquilo que o texto parece mostrar, né? O desejo pela fruta proibida, o desejo por aquilo que eu não tenho, não tendo contente com tudo que eu tenho, todas as árvores do jardim, a maneira como Adão se refere a Eva de maneira violenta, tomando-a consigo como propriedade sua. E a gente vai se perguntar se esse mecanismo
ele não se desenvolveu em seguida. Como esse mecanismo se desenvolve? Esse mecanismo de cobiça vai trazer violência, que foi o modo como Adão relacionou-se com Eva. Essa violência vai continuar se perpetuando, de maneira que a gente pode agora, se a gente permanecer apenas com esse fio, né, sem entrar no detalhe do que acontece em seguida, porque aí tem um longo discurso, né, de Deus que responde ao homem aquilo que vai acontecer em seguida, uma vez que eles quebraram o pacto, né, um pacto que havia. É claro que quando depois Deus pergunta ao homem, né, por acaso, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Acaso comestes da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Mais uma vez, né, Adão não assume a sua responsabilidade pelo que ele fez. O Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A mulher também não assumiu a sua responsabilidade pelo que ela fez. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita sejas tu. Não ia pedir satisfação a uma serpente, né? Porque fizeste isso entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, tal. E ali a gente pode ver o quanto no autor bíblico, aí sim poderíamos dizer, nosso autor bíblico tira conclusões. Quais são as conclusões daquilo que a gente observa na vida, que são os efeitos da cobiça? Quais são os efeitos da cobiça no coração humano? Quando o homem fecha-se em si mesmo e foge a todo tipo de relação construtiva, o que ocorre com ele? E aí a gente vai ver toda essa relação, né? De sofrimento, de dor, de tudo aquilo que é uma descrição da realidade humana. O autor bíblico, então, encontra naquela raiz ali do coração humano a origem dos males que na vida a gente encontra. Então ele vai caracterizar como males, né, todas aquelas situações de dor, de sofrimento, de esforço que o homem vai fazer para sobreviver. Só faço uma observação aqui em relação a isso, sabe, que é curioso, é que quando a gente lê essa passagem, aqui o trabalho aparece como fruto do pecado, repararam? Por causa do pecado, vocês vão ter que trabalhar. Mas a gente lê depois, na nossa tradição até cristã, né, que o pecado é o que? O trabalho faz o que com o homem? Enobrece o homem, né? O trabalho enobrece o homem. A gente pode depois, quem sabe, refletir e perguntar em que momento da história essa imagem do trabalho que enobrece o homem passou a existir. Porque se a gente olhar realmente, os nobres da Idade Média se vantavam por não precisar trabalhar, né? Trabalhar era a função dos servos e dos escravos. Os nobres não trabalhavam. Então, em que momento o trabalho passou a ser considerado como algo que enobrece o homem? É algo a se questionar. Em que momento a gente passou de uma ideia como um trabalho fruto do pecado para um trabalho que passa a ser importante para a vida humana? Mas aqui nesse texto não. O trabalho aparece como um castigo. Mas eu queria que a gente pudesse seguir esse fio, e aí era bom não se deter em tanto detalhe, senão a gente não consegue chegar ao capítulo 11. Porque esse fio da violência é um fio importante. A violência que Deus evita no início da criação e convida o homem a evitar, acaba surgindo na relação entre o homem e a mulher, gerada pela cobiça. A cobiça gerou a violência das relações, e essa violência vai se perpetuar. E é curioso como o texto bíblico, o autor, caracteriza a cobiça pela violência. A violência vai entrar no mundo, e ele diz, ela entrou por causa da cobiça, por causa do desejo do homem de querer possuir, de dominar, de não considerar o outro, não entrar em relação. E aí é o que vai acontecer com esse outro texto que vocês conhecem bem, Caim e Abel. O texto Caim e Abel também é fantástico, gente. Caim e Abel é uma obra-prima aqui, esse texto. E aí tem esse quadro que eu não conhecia, né, fazendo a pesquisa desse texto. É fantástico esse quadro. É o primeiro luto da humanidade. Adão e Eva que choram a morte de Abel, né? É lindo esse quadro. É uma intuição do nosso autor. Tá. No capítulo 3, quando Deus castiga, não é nem o castigo, né? A gente chama de castigo, mas quando Deus mostra as consequências daquele ato que o homem e a mulher cometeram. As consequências de terem perdido, digamos, aquela simplicidade de convivência com Deus. Estar diante de Deus sem ter a sua consciência manchada, né? Portanto, não se sentirem nus. E aí diz, a mulher... Deus disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores dará à luz os filhos. E aqui é a parte importante, a teu marido
irá o teu desejo. Diga aí. Eu não sei se pode ficar parando, né? Mas. Pode. Diga aí, Então, pode. O senhor pediu até para avançar, né? Em virtude aí, senão a gente não chega, mas olha, todo esse desequilíbrio, né? Eu entendo que você trouxe aí na relação de Eva e Adão, né? A gente percebe esse poderio, né? E quando a gente quando a gente lê o texto, né? A partir da sua aula, a gente vai tendo outras percepções, né? Desde quando a gente começou, né? Então, outras percepções, né? Desses contextos que o senhor traz para a gente, a gente compreendendo o contexto, né? Diz que quem escreve. E aí o senhor usou uma palavra, o senhor falou para mim, o texto não acabou, porque... Cadê, meu Deus? Eu até anotei aqui, né? Porque tem uma consequência tudo isso, né? Tem uma consequência aí, beleza. E aí, escutando o texto, né? Fazendo uma releitura do texto que a gente conhece, que a gente lê, mas repito, que a gente lê de uma outra forma. Aí eu estou perguntando agora porque me parece que o senhor está mudando uma chave aí dessa reflexão que a gente está fazendo aí. E quando eu perguntei se a gente pode dizer, né, que há um poder do homem visível na mulher aí, né? Inclusive da comunicação de Deus, né? Deus ele se comunica muito apenas com Adão, né? E repito, aí eu volto a dizer isso, não, a gente não sei se é isso mesmo, mas quando eu falei do machismo, porque parece que isso fica muito forte, né, padre? Né, nesse princípio de texto, nesse princípio de reflexão que o senhor traz para a gente, né? Como é o homem que comanda, como é o homem que tem um poder, como é o homem e a mulher sempre na submissão ali, né? Por isso que eu falei do machismo, mas o senhor não falou, não citou, não foi explícito nessa palavra, o senhor usou um desequilíbrio na relação, né? Aí eu fiquei com dúvida aqui, como é que a gente um desequilíbrio, é um machismo, como é que a gente pode fazer essa análise, né? Nesse sentido. Você sabe que os ismos, né, são sempre muito carregados de uma conotação, às vezes, não sempre neutra. Então, machismo, feminismo, nem sempre é neutro. Então, às vezes é difícil a gente atribuir uma palavra que não é neutra para um contexto como esse, porque pode criar uma espécie daquilo que a gente chama de anacronismo, né? Uma coisa que a gente aplica a um conceito que é moderno, dos nossos dias, àquele tempo. Então, o autor bíblico não tinha na cabeça dele a ideia do que seja o machismo, nem de que seja, né, que seja patriarcalismo. Isso são conceitos modernos. Então, mas o que a gente pode entender é que quem escreve esse texto sabe que a sua audiência é fundamentalmente masculina, porque os textos eram lidos na sinagoga, só os homens eram obrigados a frequentar a sinagoga, né? Até hoje, o lugar das mulheres, né, na sinagoga judaica é separado, não em todas, claro, mas no Muro de Jerusalém, por exemplo, tem um pedaço do muro para as mulheres e um pedaço do muro para os homens. A sociedade judaica sempre quis separar muito esse espaço masculino e espaço feminino. Então, nesse sentido, é importante pensar que o autor não está lidando com esses conceitos. Por isso que eu falava de um equilíbrio que o autor já está mostrando que a relação entre homem e mulher, se ela é marcada por um equilíbrio, ela corresponderia melhor àquilo que foi projeto de Deus ao pegar o humano e separar em duas partes. Deus não pegou um pedaço do homem e fez a mulher, ele pegou metade, um lado do homem, do humano, virou mulher, outro lado do humano, o homem. E outro relato da criação também revela esse equilíbrio. Deus criou homem e mulher os criou. Em nenhuma passagem bíblica a gente vai encontrar um desequilíbrio marcado no texto. O texto tende sempre a enfatizar o equilíbrio dos dois. Então, se a gente quisesse procurar uma ideologia escondida nessas narrativas, a gente vai ver que não, que o narrador tinha um olhar bem equilibrado, melhor, bem sincero para a realidade. Porque a realidade humana física é o homem e mulher, são idênticos, são os dois seres humanos. As diferenças entre os dois são complementares, não teria como existir uma superioridade do outro. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso autor ele usou de uma sabedoria, digamos, que para a época é fruto de um olhar observador profundo, de alguém que tenta não estar vinculado a nenhum tipo de ideologia marcadamente, né, machista, ou o que quer que a gente possa atribuir para os dias de hoje. Eu acho que se a gente olhar por esse olhar menos atacado por essas
tendências, ainda que a gente tenha que levar em conta quem escreveu é um homem e ele vive em uma sociedade onde predomina o aspecto masculino, o papel masculino, e além do mais, quem é o seu leitor privilegiado é homem. Então, nesse aspecto a gente não pode esquecer disso. O lugar de fala, né, do escritor vai ser sempre o homem. Mas o que eu quero mostrar é que o texto não é necessariamente machista, mas é a interpretação que se fez dele que sim, nós o interpretamos de maneira machista. Perfeito, padre. Tirou o nó aqui da cabeça. Tirou o nó, que bom. Mas a frase que talvez responda até uma coisa que você falou, Deus não fala com a mulher, mas é justamente ali, ó, quando acontece depois de tudo que acontece com a mulher, ele pergunta à mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou. Mas depois ele se dirige à mulher e dá à mulher as consequências do que aconteceu. Multiplicarei os teus sofrimentos de tua gravidez, entre dores, a teu marido irá o teu desejo, ou, usando a expressão que poderia ser substituída por desejo, a tua avidez, a tua cobiça, a tua vontade de buscá-lo, né? A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará, e ele dominará sobre ti. E aí do versículo 4, capítulo 4, versículo 1, a gente vai ver, o homem conheceu Eva, no caso aqui o humano de novo, Adamá, pelo menos é a expressão, Adamá tinha conhecido Eva, sua mulher, e estou. E a expressão diz, o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo, ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Quero ver se vocês agora me ajudam a ver o que há de errado nesta frase. Opa, o que muda aí? O Adamá e o estou. Não era Ish e Shá? Pois é, o texto bíblico, em vez de colocar Ish e Shá, o texto bíblico me oferece o humano em vez de o homem. Tá, mas Ish não seria é o homem ou o humano? Ish. Então, a rigor, Ish e Shá é homem e mulher. Mas o texto bíblico, quando quer falar do homem, ele também usa Adamá. Porque nesse contexto não dá para você dizer que está se referindo àquele humano prévio à criação. Porque não tem como você traduzir aqui nesse momento, que o termo hebraico que aparece aqui não seria mais Ish. Por que o autor hebraico não escreveu Ish novamente? Por que ele voltou a usar o mesmo termo que ele usava antes da criação de Ish e Ishá? Será que com motivo de variação? O que importa é que no contexto você não tem como traduzir como está traduzido ali. Eu traduzi literalmente, o humano tinha conhecido Eva, sua mulher. Mas nessa hora a gente sabe que este humano não é outro senão o Ish que tinha sido construído antes. É bem lembrar que Adamá também significa solo. Bom, essa questão acaba entrando num campo que não é tanto da narrativa, porque não altera o conteúdo do texto, mas altera sim aquele jogo de palavras que a gente já visto antes, né? O Ish e Ishá. O estou aí, na verdade, é porque to é o pronome sua. Pronome sua em hebraico, Ishá mais o pronome fica estou. Para alguém se perguntar, mas não era Ishá, por que está estou agora? Mulher não é Ishá, mas é que aqui em hebraico, sua mulher forma uma palavra única, estou. Eles não têm como a gente o pronome separado da palavra. Quando em hebraico vai se usar o pronome vai junto com a palavra e modifica a palavra com a qual ele se juntou. Não sei se eu estou complicando falando essas coisas, mas não queria que vocês ficassem pensando nisso, não. Não fiquem não, porque não vai adiantar muito para o que a gente quer conversar agora. Eu já parei até de pensar nessa questão. Pois é, não pensem não. Pensem não, porque eu queria que vocês se concentrassem do que a mulher disse quando ela engravidou e deu à luz a Caim. Ganhei um filho homem graças ao Senhor. Me expliquem esta frase. O que é que há de errado nessa frase? Imaginem uma realidade que vocês conhecem. Um casal tem um filho e a mulher vira e diz esta frase. O que é que vocês deduzem? Repete aí de novo, por favor, padre. Ganhei um filho homem graças ao Senhor. Porque o importante é ser o homem, né? Que Deus, se fosse mulher, não seria graças ao Senhor? Seria isso para continuar essa questão do homem? Não. Como foi que ela teve esse filho? Ah, tá. Ela não foi com tirou Adão da história. Pois é, cadê Adão? Ele tirou ela tirou ele agora. Foi uma vingança. Exatamente. Ela se vingou dele. Ela, naquela hora você não me falou, não, agora eu também não vou me referir a você. Fiz sozinha, certo, cheguei. Ela diz que o filho foi graças só ao Senhor, a Deus, não foi graças a Adão. Maria da primeira vez. Pois é. Eva feminista, ela não quer saber mais não, agora os homens...
E o que é curioso é que a palavra ganhei ou adquiri, como está ali traduzida, adquirir um homem, a palavra ganhar ou adquirir pode ser traduzido canite. Veja que o nome Caim vem do verbo canite. Canite. Mas assim, em que circunstância nasceu o filho dela? Ela já tinha muita idade? Será que tinha alguma relação isso? Não, de atribuir a Deus por causa do tempo, não? É o primeirinho dela, né? O primeirinho. Ela era sim, mas assim, é o primeirinho, mas vamos lembrar de outras histórias que também veio o primeirinho depois de muitos anos, e aí eles têm essa gratidão a Deus, de outras histórias que a gente tem aí. No caso, não é o caso, né? Não, o texto bíblico não fazendo menção à idade, então significa que para o narrador isso será irrelevante para o que ele vai contar. A gente pode até deduzir, querer, mas isso não vai modificar a história que ele quer contar, porque para ele o jogo com a idade não importa. O que importa é que a gente pode ver que Caim tem o mesmo nome que é dado ao verbo adquirir ou ganhei. Adquiri ou ganhei um homem com Adonai. E aqui tem graças a Adonai, mas a palavra hebraica que tem é com. Então ali está literalmente traduzido como adquirir um homem com Adonai. Se a gente tomar o verbo no sentido primeiro, que é adquirir, a gente retoma aquele conceito de posse. Assim como Adão possuiu Eva, dizendo é osso dos meus ossos, agora Eva também adquire para si um homem. Entendeu? Um filho. Adão adquiriu uma mulher para si, esse é osso dos meus ossos, e agora Eva adquire um homem que não é o seu marido, é um outro. Ela adquiriu um homem que é no caso o seu filho. Se uma mãe adquire um homem nesse sentido, ela está tendo que tipo de relação com esse filho? Incestuosa, né? É psicológico. Estou dizendo que ela está tendo sexo com o filho, mas a expressão possuir o outro. Adão possui Eva e ela é a sua esposa. Eva possui seu filho, mas esse menino, esse homem, Caim, é o seu filho. É uma relação incestuosa que se estabelece entre os dois. Ela possui o seu filho como quem é possuído maritalmente, assim como seu marido a possui. Ela, não estando em uma relação equilibrada com Caim, com Adão, vai estabelecer também uma relação desequilibrada com o seu filho, aquele que ela adquiriu. Olha o que acontece quando se descreve no versículo seguinte o nascimento de Abel. Vou começar desde o início para a gente notar a diferença entre a descrição de Caim e de Abel. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ou adquiri um filho homem, ou adquiri um homem, graças com o Senhor. Adão não é mencionado, mas olha em seguida diz: ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel não é filho dos dois. Abel não tem nenhuma expressão de Eva. Eva não se alegra com a chegada de Abel. Abel ganhei um filho. Ela não se alegra com a chegada de Abel. E Abel é descrito na sua relação com seu irmão e não com seus pais. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Mas a gente sabe que se foi Eva, só pode ser irmão de Caim. Se o autor reforça, está reforçando a relação dos dois. Caim e Abel vão ter uma relação especial nesse texto. Um outro aspecto curioso dessa descrição inicial da relação de Caim e de Abel é que, enquanto Caim é aquele que é adquirido por sua mãe, Abel significa aquilo que a gente já conheceu em outra passagem, em outro texto bíblico, que é o de Eclesiástico, que foi traduzido por vaidade. Mas Abel significa vento, sopro, vazio, nada. Ela, então, ao ter o segundo filho, a relação desta mãe com o segundo filho é assim. Abel é um nada, é um vazio. É um zero à esquerda para sua mãe. Porque aquele a quem Eva realmente interessa é o seu filho Caim. Porque ela adquiriu um homem para si. Já vemos que existe uma relação desequilibrada de novo. Desta vez, o desequilíbrio está na relação entre filhos e na relação que vai estabelecer inicialmente, agora, entre o filho e a mãe. Caim é o filho predileto, Abel é o filho que é um nada, é um vazio, não serve para nada. E aí a história de Caim e Abel a gente já conhece no que vai dar. Mas não é Caim que mata Abel? É Caim que mata Abel. Só que, diga. Não, eu estava pensando nessa coisa aí de que ele é o preferido, por que essa relação, então? Se ele era o preferido. Muito bem. Vamos ver como é que Deus vai se comportar nesta relação desequilibrada que a gente já viu, de uma preferência possessiva da mãe com o seu filho. O que é que vai dizer lá? Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E ele era o predileto de Deus?
Por que Deus, então, se agrada justamente daquele que foi o rejeitado por sua mãe e não se agrada de Caim? O texto não fala se tem alguma coisa a ver com a oferta. Diz que não se agradou da oferta de um e se agradou com a oferta do outro. Mas se agradou justamente da oferta do que era rejeitado, do que foi enjeitado pela mãe. Aí continua o texto. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Palavra enigmática, do que Deus está falando. O que significa isso? A gente não sabe o que vai acontecer na história, né? Não sabemos, só sabemos que Caim está abatido porque a sua oferta não foi aceita. Mas Deus não abandonou Caim. Deus não está conversando com Abel, está conversando com Caim. Deus vai na direção de Caim, que quer saber por que Caim está assim rejeitado. Por que Caim ficou abatido com o fato que ele não aceitou o sacrifício? E parece que Deus está iluminando o coração de Caim. Olha o que está acontecendo no teu coração, você está irritado. Por quê? É como se, percebendo o laço em que Caim foi enlaçado por sua mãe, ele pudesse refletir no seu coração. Porque naquele momento, pela primeira vez, parece que Caim foi rejeitado por alguém. Caim, que foi possuído por sua mãe, é o filho predileto. Aqui ele é rejeitado pela primeira vez. Sabe aquela coisa de menino mimado que recebe o não pela primeira vez? E aí de repente fica abatido? Assim é Caim. Ficou irritado porque pela primeira vez alguém negou a ele alguma coisa. Novamente a experiência da limitação, do limite. Assim como foi para Adão e Eva, a árvore de conhecimento, um limite para que eles não pudessem querer tudo. Aqui Caim novamente é confrontado com a situação limite. Deus que dá a ele um limite. Sua mãe pode fazer tudo para você, não te rejeita em nada, é tua protetora. Mas aqui Deus dá um limite a Caim e o questiona. Cuidado com o que está se aninhando no seu coração. Cuidado com o que desejas. Exatamente aquela história que aconteceu com Eva. Se Eva tivesse tido cuidado com o que ela desejava, ela não teria tido as consequências que teve. E aí a gente sabe, né? Caim falou para seu irmão: vamos lá no campo. Logo que estava no campo, Caim atirou sobre seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o guarda de meu irmão? Então o Senhor replicou: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, desde o solo, clama a mim. Gente, não dá para não ver aqui também uma parábola da história da humanidade, né? Se a gente pensar que Deus toma posição, toma o lugar, toma a defesa dos pequenos, dos pobres, do que são Abel, dos que são nada, dos que são enjeitados, e cobra daqueles que têm tudo, daqueles a quem nada a vida nunca lhes negou nada, sempre teve a chance de ter tudo, e mesmo tendo tudo, tirou de quem não tinha até o pouco que tinha. E que Deus toma partido. E pergunta: cadê o teu irmão? Como você, sendo abastado, tendo tudo, não foi capaz de proteger o teu irmão? Por que você não entrou em relação com o teu irmão? Por que você o evitou e o viu como um rival, ao invés de ter nele um parceiro, um companheiro? Então, no momento em que Abel se torna um rival para Caim, ele não suporta o rival. Ele não suporta ter que dividir nada com ninguém. Não suportando o rival, ele o elimina. É a história da humanidade, em forma de parábola. Sim. E agora serás maldito, longe do solo que abriu a boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim diz ao Senhor: meu castigo é grande demais. Hoje me expulsa deste solo, eu deveria esconder-me. Vou ser um fugitivo vagueando. Mas o Senhor lhe disse: se matarem Caim, aqui essa frase que é importante, se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da face do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Aqui que os meus irmãos protestantes fundamentalistas, os que são fundamentalistas, não todos, surge pela primeira vez, né? É um chamado pecado. Sim. E agora serás maldito, longe do solo que abriu a boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim diz ao Senhor: meu castigo é grande demais. Hoje me expulsa deste solo, eu deveria esconder-me. Vou ser um fugitivo vagueando. Mas o Senhor lhe disse: se matarem Caim, aqui essa frase que é importante, se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da face do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Aqui que os meus irmãos protestantes fundamentalistas, os que são fundamentalistas, não todos, dá um nó na cabeça deles. Já vi uma vez o R.R. Soares da cambalhota para explicar isso daqui,
Quando ele começou a falar, agora eu quero ver, né? Como é que se esse casal era o primeiro, e esses 2 meninos são os primeiros filhos deles, como é que Caim vai para outra terra, para outra cidade, se não existia nada? Se eles são os primeiros a habitar a terra, né? E o que importa, tirando esse detalhe para lá, porque é claro que é uma parábola, é uma fábula, o que importa é que aqui no final, Deus ainda tem esperança de que a violência tenha fim, de que a violência de Caim não se propague, porque ele ameaça de novo. Quem, por acaso, sob o pretexto de vingar Caim, continuar a propagar a violência, será também punido. Então Deus tenta frear a violência ao dizer aquilo a Caim. Não está apenas protegendo Caim, tendo, quem sabe, um gesto de misericórdia, mas é uma maneira de pôr um freio, porque a vingança não tem fim, né? Quem vinga vai ter sempre querer vingar o vingador e assim nunca se termina. E voltar ao equilíbrio, né? Deus tenta voltar ao equilíbrio, porque o desequilíbrio aconteceu de fato pela primeira vez. Desde que a falta de Adão e Eva aconteceu, o primeiro sintoma do desequilíbrio foi a violência e a morte. Então, a morte não entra no mundo porque o pecado original, a desobediência contra Deus fez o homem morrer. Mas a morte entra no mundo porque ela é a consequência natural da cobiça, do desejo de possuir, da dificuldade de entrar em relação. Então aí a morte vem. Mas não é porque Deus quis que a morte entrasse no mundo como um castigo É assim que se interpreta, né, tradicionalmente, o pecado original. A morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. É São Paulo que diz isso. Então, assim como a morte entrou no mundo pelo pecado de um só, a vida entrou no mundo pela morte de um só, que foi Jesus Cristo. É São Paulo que vai fazer essa analogia, né? Jesus Cristo como novo Adão, e aí acaba trazendo essa interpretação para a história do cristianismo, que é entender, então, que o pecado original surge da desobediência. É possível interpretar assim? A tradição interpretou, não inventando, o texto tem isso. Mas na medida em que a gente tenta ler esse texto de maneira a trazer das entrelinhas consequências mais profundas, a gente vê que, do ponto de vista psicológico e humano, eu acho muito mais contundente, muito mais próximo da realidade da nossa cotidiana, compreender o pecado original por esse viés e perceber como ele realmente percorre a história da humanidade inteira, né? Os reinos inteiros. Mas aí, tirando conclusões sobre isso, a gente vai ver que Eva substitui um homem que a domina, que é Adão, por um homem que ela possui, que é Caim. O narrador, portanto, sugere que a violência com a qual Caim vai matar Abel o precede. É a violência que foi aquela que ele sofreu de sua mãe. À medida que ele é possuído por sua mãe, ele também se encontra numa relação fechada, que não aceita rival. Abel criou nele uma situação que ele não suporta, a situação de ter um rival. Então, desde o início, Caim é vítima de violência. E sendo vítima da violência, ele também age com violência. Mais uma consequência também conhecida nos nossos dias. Abel, fumaça, realça a dupla injustiça de Eva. Excesso de amor por Caim e falta de consideração por ele, Abel. E, finalmente, a relação incestuosa que ela estabelece com o filho mais velho, na qual nenhum outro se interpõe, né? Não há possibilidade de uma circularidade na relação, porque ela é aquela que possui este filho e ele, sendo possuído, né, não aceita esse rival que surge. Portanto, para concluir, Deus age em vista de perturbar o mundo estreito de Caim e tentar modificar a situação da qual ele é cativo desde o nascimento. Caim vai perceber, uma pergunta, na falta que lhe foi imposta quando Deus recusa, portanto, a sua oferta, vai perceber ali uma ocasião para voltar-se ao seu irmão, que finalmente, pela primeira vez, existe aos olhos dele, né? Porque Deus preferiu ele, e o fato que ele fica abatido, pela primeira vez ele se importa com a presença de Abel. Abel, que era fumaça, de repente se tornou tão importante que o abateu. Então, o desafio de Caim é a vocação de todo ser humano, dominar o animal interior. Ao final, a violência, já presente sobre a capa de amor maternal de Eva, explode à luz do dia na morte do irmão. A violência já presente sob a capa de amor maternal. Eu queria só salientar aqui um aspecto que, quando fala de dominar o animal interior, esse aspecto já apareceu naquela primeira reflexão que a gente fez sobre a diferença entre aquilo que o narrador disse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e aquilo que em seguida ele relata, como Deus cria. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A diferença entre o relato e o anúncio do narrador, que é a questão da imagem e a semelhança, né? Deus cria a sua imagem, mas a semelhança fica por vir. E o termo usado ali, macho e fêmea, o criou,
o associa muito a essa condição animalesca, né? Então, o papel do homem vai ser dominar o seu aspecto selvagem, violento. E esse domínio interior do homem, do animal interior, é que poderá associar-se a Deus pela semelhança. Então, é interessante ver como essa relação do macho e fêmea, que é citada ali no início, pode ser vista nesse sentido. E um outro aspecto que eu não falei, por exemplo, é o fato da alimentação. É sugestivo que Deus, quando manda o homem, dá ao homem a sua dieta, no primeiro relato da criação, não diz que o homem deve se alimentar dos animais, mas assim como os animais, os homens devem se alimentar das ervas do campo. E a gente pode se perguntar se esse já não é um modo de indicar que o homem deve evitar toda violência, isto é, evitar de derramar sangue. Então, evitar de derramar sangue, quem sabe para não ganhar gosto por isso, né? Ele vai se alimentar somente de ervas, para evitar toda a violência. Isto é, desde o início, o caminho que Deus traça para o homem é um caminho que busca evitar a violência. E ali a violência Deus não conseguiu evitar a violência através de uma dieta vegetal. Deus não conseguiu evitar a violência através do limite que ele põe a Adão e Eva, para que eles não sintam-se, portanto, sem necessidade nenhum do outro nem de Deus. Deus não consegue evitar a violência quando tenta convidar Caim a observar o seu irmão e parar de ignorá-lo, como fez a sua mãe, a mãe de Abel, com relação a Abel. E é que Deus, mais uma vez, tenta inibir a violência, inibindo o vingador de Caim. Mas, para concluir, porque eu acho que de agora por diante o tempo já passou, não sei até que horas quantos minutinhos a gente teria, são 5 horas, né? Puxa vida. E tem a reunião mais tarde, né? Vocês aguentariam quanto? Mais 10 minutinhos? Se o senhor concordar, a gente pode dar uma concluída, não? É melhor a gente entrar no capítulo 5. Aí deixa o capítulo 5 para a próxima. Então tá bom. Na verdade, o capítulo 5 seria para ver os próximos capítulos desse fio, né? Mas como as séries também a gente não assiste todos os episódios de uma vez, então nessa série... Tem gente que até assiste maratona, né? Então o próximo episódio vai ser como foi que a violência se desenvolveu a partir de Caim e Abel. Já que a gente pelo menos conclui, né, com o capítulo 4, essa primeiro relato da primeira família, né? Porque de fato o capítulo 5 em diante, a família de Noé já é uma família que já veio muito tempo depois, mas a gente pode entender que quando se narra o surgimento de Adão e Eva nos capítulos 2 e 3, essa história do capítulo 2 e 3 de fato se conclui apenas no capítulo 4 com a consequência daquilo que no capítulo 2 a gente já leu, que é a relação desequilibrada que surge entre Adão e Eva, que se repercute entre Caim e a sua mãe Eva, e finalmente tem como consequência final a morte. Pela primeira vez uma morte é narrada na Bíblia, e ela é, digamos assim, o último laço dessa cadeia aí de ações que parecia não ser assim tão grave, mas mostra que derramar o sangue do irmão foi a consequência mais grave daquilo que foi lá o pecado de Adão e Eva. Então, o pecado de Adão e Eva talvez tenha pouco a ver com a desobediência pura e simples, mas tem a ver com essa necessidade de entrar em relação, né, de estabelecer relação com Deus, uns com os outros, de perceber-se limitado, perceber-se necessitado do outro, e por isso, ao fazer isso, né, buscar vencer todo o instinto humano, animalesco, de ver o outro como um rival, que foi o que aconteceu. Quando Adão e Eva interpretam a proibição de Deus como se Deus fosse um rival deles, Deus não quer que vocês comam da árvore, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Estabelece, portanto, no coração de Adão e Eva a ideia de que Deus é um rival. Deus não é um amigo que está querendo lhe proteger do mal, mas está incutindo no coração dos dois uma divisão, uma rivalidade que no início não existia. Então, o homem rivaliza-se com Deus para tentar ter aquilo que Deus tem. E aí a consequência foi aquilo que o texto nos conta, né? O homem acaba tendo que lidar com tudo sozinho, tem que se virar agora. Bom, até aqui eu fiz tudo, então agora se vire, já que você não quer estar em relação comigo. Portanto, aquilo que a gente interpretou como castigo do paraíso, na verdade é a consequência do corte da relação que Adão e Eva possuíam antes, e que quando eles escolhem não estar em relação com Deus, quando eles escolhem ter Deus como rival, então eles passam a ter todas aquelas consequências. Então é importante, eu acho, ressaltar apenas isso, terminando o nosso diálogo.
é que aquilo que a gente costumeiramente interpreta como castigo, se a gente começar a ler como as consequências dos atos que os personagens demonstram ter, então a gente muda a nossa perspectiva. A gente não coloca em Deus a responsabilidade ou a culpa, digamos, por tudo que é descrito. Mas a gente percebe que que o narrador apenas descreve as consequências daqueles atos postos por cada um dos personagens. A quebra da fraternidade, a quebra da relação, por uma relação de rivalidade, de competição, de cobiça, que a gente, infelizmente, percebe que é o fio narrativo da história da humanidade, não apenas dessa história. E com isso eu digo aquilo que eu sempre digo aos catequistas quando converso sobre esse assunto, que é o seguinte: esses textos não é texto para criança. É um texto muito difícil para você dizer que crianças vão entender desse jeito como está aí. Mas eu acho que quando o adulto entende de outro jeito, dá para fazer com que a sua linguagem alcance as crianças sem incuti-las aquelas ideias que eu falei para vocês, que quando converso com os casais que querem se casar, parece que eles guardaram apenas esse aspecto de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que exige obediência, mas nunca que assume, mas nunca dá ao ser humano essa responsabilidade por aquilo que é, né, que o texto narrativo, o texto de Gênesis parece nos mostrar a responsabilidade do humano, né, diante de todo o bem que Deus quis desde o início para ele. Deus cria um jardim, coloca lá, mas o homem acaba sempre resistindo a isso.